Olá pessoal do nono ano, estou aqui com vocês para fazer a correção da parte da potência com expoente fracionário e das propriedades da radiciação, então como elas são úteis, certo? No nosso dia a dia, para conseguir calcular uma raiz que até então a gente não conseguia, então através de usando as propriedades, que eu fiz aquele resumão para vocês e coloquei os links dos vídeos, vocês conseguiram resolver através deles. Então olha lá, essa correção é da segunda atividade que eu passei para vocês, certo? Então olha lá, começa pelo exercício 1 e o exercício 1 ele fala o seguinte, acompanhando aí você vai ler que ele fala assim, resolva cada um dos cálculos. Então o cálculo aqui, a gente não consegue calcular sem antes somar. Então olha lá, raiz de 9 mais 16. Então a raiz de 9 mais 16 dá 25. E a raiz quadrada de 25, a gente sabe que é 5, porque 5 vezes 5 a gente volta para o 25. Então, que número vezes ele mesmo dá 25? 5. E aí a gente consegue tirar da raiz. Não pode colocar a raiz aqui, hein, pessoal? Porque a gente já conseguiu resolver e tirar da raiz. Aqui, raiz de 25 menos 9. Raiz de 25 menos 9, eu tenho que efetuar primeiro 25 menos 9, que dá 16. E depois eu tenho que pensar que número vezes ele mesmo dá 16, que é assim que a gente calcula a raiz quadrada, pensando num número que vezes ele mesmo vai dar o número que está dentro da raiz, certo? Então olha lá, que número vezes ele mesmo dá 16? É o 4, porque 4 vezes 4 dá 16, e a gente consegue resolver. O exercício 2, ele fala para aplicar as propriedades da radiciação mostradas no texto teórico, que foi aquele texto que eu fiz o resuminho ali em cima para vocês, e calcular cada item. Então, como que eu calculo? Para eu tirar o 4 da raiz, eu tenho que colocar a base aqui, a base da potência, o expoente 3 sobre o índice 3. Ou seja, 3 dividido por 3, todo número dividido por ele mesmo dá 1. E 4 elevado a 1 é fazer 4 e ele mesmo, ou seja, 4. Aqui a mesma coisa, eu tiro o 7 que vira a base, o expoente de dentro sobre o índice da raiz. 2 dividido por 2 vai dar 7 elevado a 1, que dá o próprio 7. Aqui, 11 elevado a 6 raiz quadrada. Então vamos lá, eu coloco 11, eu tiro o expoente daqui sobre o índice. Ou seja, 11 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 3. Então eu tenho que fazer 11 vezes 11 vezes 11. 11 vezes 11 é 121. E 121, ó, fazendo aqui rapidinho, vezes 11, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. 1, 3, 3 e 1. 1331. E vamos lá agora para o exercício D, onde eu tenho que fazer 2, que vai virar a base da potência, 15 sobre 5. Então vai ficar 2 elevado a 5. Por que 15? 2 elevado a 3, porque 15 dividido por 5 dá 3. E 2 ao cubo, pessoal, é fazer 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2 dá 8. E a gente consegue resolver essa raiz usando essa propriedade que está lá no texto teórico. Aqui, no caso, ele dá em forma de potenciação e eu tenho que fazer o contrário do que eu fiz no item 2. Então, eu vou colocar a raiz, o 7, o 1 elevado a 2. Ou seja, vai ficar a raiz quadrada, 7 elevado a 1 é de 7. E não dá para resolver, porque não existe número que vezes ele mesmo dá 7. Então, você deixa nessa forma. Lembrando que isso é um número real, certo? Olha lá. Depois, um número irracional, desculpa, um número irracional. Depois, 5, coloca dentro da raiz. O 2 vai aqui e aqui é o índice 3. Ou seja, vai ficar raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. E a gente finaliza aqui porque não tem também raiz cúbica de 25. Existe a raiz quadrada de 25, que é 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Mas a raiz cúbica de 25 não existe. Pessoal, pausem o vídeo, volta um pouquinho para fazer as correções. Terminando a correção, solte o vídeo e continue aí dando continuidade na nossa correção. O último exercício, que era o exercício 4,
pessoal? Ele pedia para você aplicar as propriedades. Tinha item A e item B. Vamos lá ver. Então, olha lá. Tinha raiz quadrada de 36 vezes 25. Como era uma multiplicação aqui, os valores aqui do radicando era uma multiplicação, eu posso separar isso daqui, usar aquela propriedade e separar. Raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de 25. E aí eu consigo calcular. Raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 vezes 6 dá 36. Vezes a raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, dá 25. E 6 vezes 25 a gente acha o resultado 30. Esse é o resultado do item A. Vamos para o item B? O item B tem uma divisão de raiz. Raiz cúbica de 16 dividido por raiz cúbica de 2. Pessoal, do jeito que está aqui, você não consegue resolver. Por quê? Porque não existe raiz cúbica de 16 e não existe raiz cúbica de 2. Porque são números irracionais. Se não existe raiz cúbica deles, se eu colocar dentro da mesma raiz e fazer o 16 dividido por 2, que é uma das propriedades da radiciação, 16 dividido por 2 vai dar 8. E a raiz cúbica de 8 existe. É o 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Ou seja, a raiz cúbica de 8 é 2. E aí a gente consegue chegar no fim da correção. Façam a correção e quem ainda não me entregou esse trabalho, entregue porque ainda vale nota, certo, pessoal? Ainda tem uma pontuação em cima de quem me entregar, mesmo após ter feito a correção. Quem já entregou, já está com nota, não precisa entregar. Então, boa sorte aí, até o próximo vídeo.